Graças e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um culto em louvor e adoração a Deus. Estava durante o prelúdio ali, eu tenho que segurar um pouco a mente, que ela vai vagando, né? Ela vai se dissipando. E hoje é o primeiro dia da semana e muitas aflições, muitas ansiedades tomam o nosso coração. E ontem eu estava vendo, eu gosto muito dele, né? Já saudoso, Adalto Lourenço, e ele estava explicando sobre como Deus cuida da gente. A nossa ansiedade, às vezes, a gente não para pensar nos cuidados milimétricos de Deus. Por exemplo, a rotação da Terra, ela está no mesmo lugar, Deus está no controle. Se a Terra rodar 10% mais rápido, não tem vida na Terra. As rajadas de vento alcançariam mais de 300 km por hora. Então, meus irmãos, Deus tem cuidado de cada célula, o oxigênio, tudo, Deus tem cuidado de nós. Então, meus irmãos, descansem no Senhor. Descansem no Senhor. Tira esse peso, deixa Ele um pouquinho, vai agradecer o Senhor, entre na presença do Senhor, para que a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento, meus irmãos, a paz não é ausência de guerra. Estevão estava sendo apedrejado e tinha paz. Então, meus irmãos, essa é a paz que nós precisamos, e essa paz só Cristo pode dar. Então, que neste domingo, nesta manhã, nesse início de semana, entregue ao Senhor todos os seus problemas, que Ele tem cuidado de vós. Buscai o Senhor, e as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Descanse. Nessa vida onde que nós somos cobrados de muitas coisas, que nós temos que fazer, que somos isso, que somos aquilo. Não. Dá uma desacelerada, respira e vamos cultuar o Senhor neste domingo para a glória de Deus, sempre para a glória de Deus, porque este é o nosso fundamento. Nós vivemos, nós somos criados para a glória de Deus. E para que a nossa alegria está onde? Na glória de Deus. Amém? Eu estava falando isso cada aula das adolescentes lá. Amém? Então, meus irmãos, vamos fazer uma oração, tá? Fique sentado, relaxa, tá? E vamos orar. E que nessa oração de início de culto fosse uma oração diferente. Uma oração em que você pudesse entregar ao caminho ao Senhor. Não é o que nesse momento que nós pedimos é que o Senhor, Ele é onipresente. Deus é onipresente. Ele está aqui? Sempre teve. O que eu peço nessa oração é que Ele se revele a mim e que Ele possa, entrar ao nosso coração e trazer essa paz que tanto corremos atrás de várias outras coisas e nunca conhecemos, e nunca chegamos a alcançar essa paz. Amém? Vamos orar? Vamos nossa cabeça e vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu não tenho palavras para poder te agradecer, Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado. Senhor, obrigado por tudo, Senhor, desde o ar que eu respiro, Senhor, de tudo que acontece dentro do meu organismo, Senhor, para que eu possa ter vida, Senhor. E o que é mais importante de tudo, mesmo que o ar pare de entrar nos meus pulmões, eu sei que eu sou eterno, porque a tua graça, Senhor, me alcançou, Senhor. Antes da existência do mundo, Senhor, antes da fundação do mundo, o Senhor já, Senhor, me elegeu, Senhor. Então que nós somos seres eternos, Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque chegamos aqui a mais um domingo. Senhor, continue derramando, Senhor, como o Senhor sempre fez, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. E que possamos, neste momento, Senhor, nos alegrarmos na Tua presença, Senhor. Pai querido, vai dissipando toda nuvem, Senhor, de preocupação, toda nuvem, Senhor, aquilo que nos impede, Senhor, de entender, Senhor, e alcançar o Teu amor, Pai. Pai, eu te agradeço por isso, Senhor. Toma os nossos louvores, toma a Tua palavra e, Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu amor na cruz do Calvário por mim. Em nome de Jesus. Amém. Convido a equipe de louvor e convido a igreja também a ficar de pé, por favor, para nós entoarmos hinos e louvores a Deus.
Podemos assentar, por favor? Meus irmãos, esse é o momento agora. Estarei fazendo a leitura no livro de Daniel, capítulo de número 1, versos de 8 a 9. Daniel, capítulo de número 1, versos de 8 a 9. E quando eu estava louvando esse hino, quando os irmãos abrem a Bíblia que nós estaremos lendo é a nova versão Almeida atualizada, é a Bíblia da Junta de Missões e é a Bíblia que a gente usa de forma oficial os cultos. Então, se você estiver no celular e quiser acompanhar a leitura, vai ser projetada aqui a retaguarda aqui, e se estiver no celular e quiser acompanhar também vai ser a NAA, ok? Diz assim a palavra do Senhor em Daniel, capítulo de número 1, versos 8 e 9. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Tá? Então, aqui nós vemos aqui a questão de Daniel não querer se contaminar. E eu fico também, sempre que eu falo que a gente vai fazer agora a confissão de pecados, sempre me vem à memória, quando eu vou confessar meus pecados, aquela passagem bíblica que Jesus está na casa de um fariseu e uma mulher entra chorando, secando os pés de Jesus, e aquele homem começa a fazer uma crítica. Por que aquela mulher estava ali secando? Se ele soubesse, né, da situação da vida daquela mulher, vou ser bem breve aqui. Mas o desfecho é que aquela mulher reconhecia os pecados e ela foi muito perdoada. Não há arrependimento se eu não reconhecer o meu erro. Não há arrependimento se eu não entender que eu erro, que eu sou pecador. Não é à toa que no Evangelho de Marcos, Jesus, a primeira mensagem que ele diz é o quê? Arrependei-vos. João Batista dizia o quê? Arrependei-vos. Pedro, em Atos dos Apóstolos, quando desceu para Pentecostes, ele falou, os homens falavam, o que nós devemos fazer? Arrependei-vos. Sem arrependimento não há remissão. Mas eu quero dizer uma coisa nesta manhã, que Cristo levou os nossos pecados naquela cruz.
Se eu quisesse hoje, se eu pudesse gravar na mente de vocês, eu gostaria que vocês gravassem a cruz do Calvário. Porque lá ele levou as nossas dores, os nossos pecados, o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele tirou o pecado. Ele carregou o meu pecado. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há nada que possa vencer o Rei dos Reis, nem o meu pecado. E nesta manhã eu gostaria que a gente pudesse meditar sobre as nossas falhas. Gente, todos nós falhamos, não existe um dentro desta igreja, dentro deste templo, que não errou, que não pecou. Então todos nós somos merecedores dessa graça. E nesse momento eu peço que confessemos isso. Não que ele não saiba, ele sabe. Mas confesse, para que a graça dele, você sinta a graça, o amor dele, lavando as nossas vestes de todo o pecado. Curvemos as nossas cabeças, por um breve momento será em silêncio, cada um individual. Depois eu vou pedir para o presbítero Wender cortar o silêncio e fazer uma oração de confissão de pecado coletiva. Amém? Oremos. Amém. Agora vamos fazer uma leitura bíblica em Salmos, número 89, versos de 1 a 7. Salmo de número 89, versos de 1 a 7. Vai ser projetado aqui também atrás de mim aqui. Os irmãos podem me acompanhar na versão que eu vou estar lendo, como disse, é a Nova Almeida atualizada. Diz assim o Salmo, a palavra do Senhor no Salmo de número 89. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua felicidade. Pois eu disse, a misericórdia está edificada para sempre. A tua fidelidade, tu as confirmarás nos céus. Tu disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi, o meu servo. Para sempre estabelecerei a sua prosperidade e firmarei o seu trono de geração em geração. Os céus celebram as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos louvam a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus infunde grande terror na Assembleia dos Santos. É temível sobre todos os que o rodeiam. E até aqui. Eu convido a equipe de louvor. Convido a igreja a ficar de pé.
Podem sentar, povo santo de Deus. Nesse momento nós vamos apresentar os nossos visitantes queridos. E nós temos hoje aqui a presença da representação da Missão Vida. Quase uma década que a gente não se via. Como a Missão Vida fez falta quando eu estava no sertão de Caicó, lá no Alto Sertão. E muitas vezes nós não conseguimos resolver alguns problemas. Problemas do álcool, problema de pessoas vulneráveis, né? Kelly, perdemos até pessoas para a doença. Mas hoje temos aqui os irmãos queridos de volta. O meu irmão Miguel, arcanjo, companheiro, hoje está cheio de anjos aqui. 2 Miguel, né? Meu irmão João Miguel, seja muito bem-vindo, meu irmão. Mais visitantes aqui, queridos, já vieram mais de uma vez. E nós vamos cantar uma canção com muita alegria, viu, meu irmão maestro? Ele está completando o ano hoje, viu? Toda a festa é por conta dele hoje, todo almoço, tudo. Nós vamos cantar uma canção e logo em seguida, meu irmão evangelista, já pode vir para cá, meu irmão evangelista. O nome dele é evangelista e ele é evangelista. É evangelista 2 vezes. Eu não tinha tido essa alegria, quer dizer, já tinha tido há uns anos atrás, né? Nós vamos cantar essa canção para vocês. Parabéns, maestro, pelo seu aniversário. Agora, antes da pregação, nós teremos aqui o nosso querido irmão evangelista, vai falar um pouco sobre a missão. Você que não conhece esse trabalho, você vai saber um pouco desse trabalho hoje. É um trabalho extenso, longo, não dá para falar tudo, mas será um momento abençoador. Depois, o pastor Miguel fica com a palavra. Obrigado, meu querido. Eu vou ali para frente para ver os slides. Sim. Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Bem, como nosso irmão Reverendo Figueiredo já colocou, há quase 10 anos, né, não nos víamos, e é uma alegria muito grande estar de volta aqui. Você correu do plano piloto, mas nós viemos para Formosa atrás de você. E é uma alegria estar nessa amada igreja. Eu sei que é uma igreja jovem, né? E que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês. Quem está feliz e alegre por essa manhã, por estar na casa do Senhor? Levante a mão. Amém. Então, nós já tivemos muitos momentos e motivos para nos alegrarmos nessa manhã, né? Então, vamos continuar louvando ao Senhor, adorando ao Senhor e também mostrando aquilo que o Senhor tem permitido que nós façamos. E eu me chamo Evangelista dos Anjos Gomes, meu nome próprio mesmo. Eu sou missionário em tempo integral da Missão Vida. Missão Vida é uma instituição que já existe há 42 anos. E eu sou representante institucional da missão, aqui em Brasília, faço contato com igrejas, embaixadas, captação de recursos, e faço parte também de uma assessoria no nosso núcleo regional aqui de Sobradinho, pertinho de vocês aqui, também em Brasília. Irmãos, e essa instituição ela nasceu com o chamado de um adolescente, o Hildo dos Anjos, que aos 13 anos ele ouviu o chamado. Uma turminha muito jovem aqui, né? Então quero também que vocês vejam com muita atenção
esse vídeo da forma como Deus chamou o reverendo Hildo. E a missão, ela faz um trabalho específico com a assistência a moradores de rua, a dependentes químicos. E esse trabalho se estendeu e hoje nós também atuamos na área com a prevenção e com o trabalho com crianças. E vocês vão poder ver isso no vídeo também. Então, eu gostaria que vocês, que os irmãos soltassem o vídeo, neste momento. É um vídeo de 4 minutos e 30, para que vocês possam entender um pouco melhor a dimensão do que é o nosso trabalho da Missão Vida. Você tem ideia de quantas pessoas vivem em situação de rua no Brasil? Você já parou para pensar que cada uma delas tem uma história? Eu tinha uma família, uma profissão, uma vida. Fiz escolhas erradas que me levaram ao fundo do poço. Foi então que algo me deu esperança. A Missão Vida me estendeu a mão. Iniciada em 1983 em Anápolis, Goiás, a Missão Vida atua há mais de 4 décadas com a recuperação de homens em situação de rua. Hoje temos unidades em 10 estados de todas as regiões do país. Nosso programa de recuperação dura em média 7 meses e inclui atividades de laborterapia, aconselhamento individual e em grupo e atendimento médico e odontológico. Nossos acolhidos passam pela etapa de reestruturação pessoal em um ambiente confortável e tranquilo, sob os cuidados de uma equipe qualificada. Após a conclusão do programa de recuperação, investimos na reinserção social dos acolhidos, para que sejam cidadãos produtivos e vivam com dignidade. E a atuação da Missão Vida não para por aí. Nós acreditamos que ações preventivas são essenciais para uma sociedade mais justa. E por isso ampliamos nosso trabalho, realizando ações voltadas a crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social. Em nossas unidades educacionais, mais de 500 alunos recebem apoio psicopedagógico e participam de atividades desportivas e de lazer. Em Madagascar, 90% da população vive abaixo da linha da pobreza, com 1 milhão de pessoas em situação de fome extrema. Conhecemos essa triste realidade numa viagem ao país em 2017 e foi impossível ficarmos apáticos com a situação. Assim nasceu a Missão Vida Internacional, rompendo as fronteiras do Brasil por amor. Hoje, assistimos centenas de crianças em Madagascar e estendemos esse apoio às suas famílias. Nunca foi tão necessário colocar em prática o amor e a misericórdia. Para nós, é impossível não agir diante de tanto sofrimento. E você, consegue ficar indiferente a tudo isso? Para nós, é impossível. Invista em vidas, sendo nosso parceiro. Preencha a ficha de compromisso e entregue ainda hoje. São apenas 2 minutos que podem transformar muitas vidas. Com uma contribuição mensal de R$30, você alimenta, acolhe e socorre centenas de pessoas. E mensalmente recebe informações sobre o que temos feito e como investimos a sua oferta. Enquanto muitos apenas assistem a história acontecer à sua volta, você pode fazer diferente e ser um agente de transformação. Olá, amigos e irmãos. A Missão Vida é uma obra missionária que nasceu no coração de Deus. O trabalho que começou com 12 homens, hoje tem atendido mais de 1.000 homens simultaneamente, além de mais de 250 crianças no Brasil. Além disso, atendemos também mais de 500 crianças em Madagascar, que é um dos 10 países mais pobres do mundo. Crianças que antes não tinham acesso à alimentação, hoje têm acesso a muito mais do que isso. Têm acesso ao que verdadeiramente transforma a vida de uma pessoa, que é o Evangelho de Jesus. Infelizmente, perdemos o nosso fundador. Mas a visão continua e a missão não pode parar.
e queremos contar com o seu apoio. A partir de R$30, você se torna parte efetiva desse trabalho. Torne-se um parceiro da Missão Vida e Deus será grandemente glorificado através da sua vida e dos recursos que você vai destinar para a Missão Vida todos os meses. Entre em contato conosco para saber mais e divulgue em suas redes sociais. A missão continua. Irmãos, me perdoe por chorar. Disse ao Figueiredo que eu lutaria por não chorar. Mas eu vi a Missão Vida nascer dentro da minha casa. E em agosto nós perdemos o nosso fundador, o reverendo Hildo, meu irmão mais velho. E durante 42 anos de ministério ele serviu ao Senhor. Ele foi chamado com 17 anos para fazer esse trabalho da missão. E Deus usou a vida dele em um ministério lindo. E foram 62 anos de vida. Eu tenho 60, meu irmão tinha 62 quando Deus o levou, o ano passado. Mas ele estava já no momento de uma depressão profunda durante o ministério. Ele teve vários embates, teve AVC, teve infarto, uma placa caiu sobre os ombros dele em Cocalzinho, quando a gente estava prestes a inaugurar a missão lá, na fazenda. Isso, irmãos, é para dizer para os irmãos que nós não estamos livres de tentações, de pesos, de infartos, só porque servimos ao Senhor. O ministério ele é árduo, mas o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos guarda. E, como diz o vídeo, a missão continua, né? O nosso fundador, a quem Deus chamou um dia com 13 anos de idade, e esse jovem não se furtou, não se omitiu de servir a Deus. Imagina vocês, em 83, um jovem começar a ter uma amizade com um grupo de moradores de rua, uma coisa incomum, uma coisa louca, né? E em casa a gente achava que meu irmão estava ficando doido, porque ele saía às madrugadas, ele tirava a roupa do guarda-roupa, calçados, e ele ia para as ruas ajudar essas pessoas. E Deus usou a vida dele. E a missão cresceu, como os irmãos viram. Hoje nós estamos em 10 estados brasileiros, 15 unidades da missão. Mas ninguém faz isso sozinho, irmãos, né? Durante esses anos, muitas pessoas chegaram até a missão, muitos voluntários. E como que a Missão Vida é mantida por tudo isso que vocês viram, né? Hoje são quase 1.000 homens sendo atendidos todos os dias, alimentando, né? Na minha casa, sou eu, a Solange, a Bruna, somos 3. Eu sei que na residência de cada um de vocês sabem o quanto o custo de vida está alto, né, para a gente alimentar, manter uma residência, e homem come muito. Então, são quase 1.000 homens sendo atendidos todos os dias, com 5 refeições diárias: café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e um lanchinho na hora de dormir. Isso tem um custo, né, um custo muito alto. E como que a Missão Vida ela é mantida? Ela é uma instituição filantrópica e, como eu disse para os irmãos, isso envolve recursos. E nós fazemos exatamente isso que nós estamos fazendo nessa manhã. Há 42 anos, o pastor Hildo, Deus usou a vida dele para dizer como que ele iria captar recursos. E nós temos feito isso. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós somos mais de 10 equipes da missão. Nós trabalhamos nas nossas áreas de atuação durante a semana, e no fim de semana nós vamos às igrejas e divulgamos a missão. E temos aqui essa ficha de compromisso, que eu quero dar a oportunidade aos irmãos nessa manhã de fazer parte dessa Missão Vida. Irmãos, hoje com R$30 a gente não compra um sanduíche, não é verdade? Então, assim, com R$30 você pode alimentar, você pode ajudar pessoas, ajudar crianças. O Ministério da África
ele é um pouquinho mais pesado, é R$ 50 a sua mensalidade mensal. Mas isso faz uma diferença, irmãos, porque o trabalho do Senhor, a forma como a Missão Vida tem sido mantida ao longo desses 42 anos, com quase 95% dos recursos da missão, vem de igrejas, vem da membresia, vem do bolso de cada membro que assume o seu compromisso. Então, não deixe de preencher, pegar sua ficha, quem não pegou, por favor, preencha e torne-se um mantenedor da missão. Mensalmente, você vai receber as informações da missão, uma prestação de contas, um relatório. Você pode contribuir por Pix mensal, você pode contribuir com cartão de crédito, você pode contribuir por boleto bancário. Essa é uma forma que você pode também contribuir conosco. Eu gostaria de deixar aqui também, com o reverendo Figueiredo, uma carta, que é um desafio nosso também, todos os impactos missionários. Essa carta é para a igreja, né? Eu creio que você recebeu lá da outra vez. E aqui nós convidamos a igreja, a liderança da igreja, a assumir um compromisso com a missão de R$ 50 por mês. Então, está aqui o desafio, já trouxemos até o boleto já está aqui dentro, e eu gostaria que o reverendo Figueiredo analisasse com carinho. E, para encerrar, irmãos, eu gostaria também de divulgar a nossa livraria que nós temos. Nós temos alguns livros ali, a maioria deles foram editados, Deus usou, deu inspiração ao reverendo Hildo, e também vários parceiros, vários pastores renomados, irmãos que caminham junto com a missão. E nós temos aqui 2 livros que eu gostaria de sugerir para os irmãos, aqueles que tiverem interesse de comprar. Um irmão já comprou agora há pouco. Esse aqui é o principal da missão, é o best-seller da missão, que é a missão que surgiu na madrugada. Aqui o reverendo Hildo conta os milagres de Deus, a forma como nasceu a missão, nesse resumo rápido que nós demos também no vídeo, e você também pode adquirir. O custo dele é R$ 40. E temos um aqui também muito interessante, que é Alcoolismo e Drogas, Orientações Práticas. Ele foi escrito pelo reverendo Hildo e pelo Dr. Benjamin Spadoni. O Dr. Benjamin Spadoni ele faleceu já há uns 6 a 7 anos, ele era um anestesista, e ele foi médico da Missão Vida durante 12 anos, voluntário na fazenda. E Deus o levou, mas ele também tinha uma grande experiência. E aqui, para vocês terem uma ideia sobre o livro, diz o seguinte: Alcoolismo e Drogas, Orientações Práticas. Além de informações e orientações práticas sobre alcoolismo e drogas, este livro apresenta 12 histórias de homens que viviam nas ruas, chegaram à Missão Vida e, pela graça de Deus, conseguiram uma transformação completa e real em suas vidas. Reconstruíram suas vidas, voltaram a ser profissionalmente independentes e são respeitados e amados. Essas histórias são reais. O sofrimento foi real, mas a recuperação também é real. E somente por Deus tudo isso pôde acontecer. Então, irmãos, compre, leia, e compartilhe com alguém que está precisando, com alguém que precisa sair das drogas, do álcool, do vício que nos torna dependentes, né? Então, assim, adquire esse material, dá uma olhadinha lá, vale a pena. Tá bom? Eu gostaria de agradecer muito, reverendo Figueiredo, pelo carinho, pela forma como nos recebeu, e estou em paz, estou alegre de estar aqui, né? E gostaria de desafiar também os irmãos que, se quiserem, tiverem a oportunidade para conhecer a Missão Vida de Sobradinho, né? Nosso núcleo aqui hoje, nós estamos com 54 homens em Sobradinho, fica ali na Rota do Cavalo, não sei se alguém conhece aquela região dali, né? E lá Deus tem nos abençoado ricamente naquele lugar. Reverendo Figueiredo, quando nós estivemos com o irmão, a gente estava numa área que era uma área do Dr. Jurandir, uma área de concessão. Hoje nós recebemos essa área dos nossos irmãos da igreja, da PIPS, Primeira Igreja de Sobradinho, do reverendo Fábio Bezerra, né?
e era um acampamento presbiteriano deles, que estava inativo. E então eles passaram essa autorização de uso para a missão, e nós já estamos lá hoje com a sede própria, com 54 acolhidos. Irmãos, muito obrigado. Façam parte, envolvam com a missão, divulguem o trabalho da missão, porque o que nós podemos fazer é em vida. O que nós podemos fazer é amar vidas. E hoje nós tivemos aí essa oportunidade de ver esse trabalho que a Missão Vida tem feito, e não nos furtemos de acolher, de olhar para um morador de rua. Eu sei que a gente não pode pegar um morador de rua e levar para casa, mas a gente tem muitas instrumentalidades para fazer isso. E a Missão Vida é uma porta. Você pode ser usado por Deus nessa manhã. Deus te abençoe. Muito obrigado. Bom dia a todos, eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Miguel, sou pastor, convivi de 5 anos com o João Figueiredo, é por isso que eu chamo ele só de Figueiredo. Nós fizemos o seminário juntos. Eu conheço bem ele, viu? Na época ele não tinha tanto cabelo como ele tem hoje. E também tenho a honra, também fui professor aqui do nosso reverendo Vitor também. Então a gente conhece um pouquinho, é uma alegria estar aqui, vocês terem aberto as portas para a Missão Vida. E a gente quer falar um pouquinho com vocês na palavra de Deus sobre misericórdia. Então eu convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10. Leremos dos versos 25 a 37. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, de 25 a 37. A minha versão é a ADA, tá, meus irmãos? Então, se tiver alguma palavrinha que está diferente da NAA, mas a Bíblia é a mesma, é a palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então
lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém. Pai bendito, mais uma vez abrimos a sua sagrada palavra e pedimos que a unção do seu Santo Espírito, que o Senhor fale aos nossos corações nesses momentos que falaremos acerca desse texto tão rico, tão misericordioso, e que o Senhor nos capacite a entendê-lo e aplicá-lo em nossas vidas. Que o Senhor abençoe a cada irmão, a cada visitante, a cada amigo que está ouvindo essa palavra, e que o Senhor use para a honra e glória do seu santo nome. Oramos assim no nome de Jesus. Meus irmãos, imaginem por um momento, imaginem vocês pensando sobre a sua vida cristã. Eu estou realizando obras de misericórdia? Eu estou vivenciando o cristianismo realmente? Estou sincero quando coloco a minha vida cristã a serviço de Deus? Estou sendo piedoso, meus irmãos? Estou servindo ao Senhor depois da salvação, depois que Cristo morreu por mim, pelos meus pecados? Estou sendo misericordioso com as pessoas? Vivemos dias, meus irmãos, em que a religião tem se baseado praticamente, vamos ao culto, um culto de alegria, estamos aqui nessa manhã, fechamos nossa Bíblia, vamos para casa, e passa-se uma semana, voltamos no outro domingo, mas nesse meio termo, meus irmãos, o que nós estamos fazendo com relação à nossa vida? O que nós estamos fazendo quando somos confrontados com esse texto com relação à misericórdia? Quando nós olhamos a palavra de Deus para Jesus Cristo, misericórdia não é apenas um sentimento piedoso, mas é revestir-se do que a outra pessoa está passando ou sentindo. É revestir-se da dor alheia, da necessidade de alguém pode estar tendo. E a misericórdia bíblica mostra isso. Vejam, meus irmãos, que aqui nós temos um texto interessante. Um senhor da lei, um doutor da lei, questionando Jesus sobre o que é amar o próximo. Vemos aqui que muitas pessoas também, igual esse intérprete da lei, conhecia muito a palavra de Deus. Vejo que os judeus daquela época, muitas vezes eles conheciam de cor a palavra de Deus. E ele está aqui perguntando ao Senhor Jesus o que era aquilo, o que é que eu devia fazer para herdar a vida eterna. Vejam, meus irmãos, que nós podemos ver, então, o que é misericórdia. Além de revestir-se da dor, nós podemos ver aqui a misericórdia em 3 perspectivas nesse texto. Nós vemos aqui uma misericórdia questionada, quando o homem tenta limitar o seu dever diante de Deus. Nós lemos aqui também uma misericórdia demonstrada, quando o samaritano age com compaixão. E vemos, finalmente, uma misericórdia ordenada, quando Jesus nos comanda: vai e procede tu de igual modo. Vamos analisar, então, esse primeiro ponto, essa misericórdia questionada. Vejam comigo aí a partir do verso 25. Antes dessa parábola, meus irmãos, nós temos um encontro interessante. Esse doutor da lei, esse que conhecia as Sagradas Escrituras. E nesse diálogo nós vemos que a parábola do bom samaritano nasce de uma pergunta peculiar. Veja a pergunta que o mestre da lei faz a Jesus: mestre, que farei para herdar a vida eterna? À primeira vista, parece uma pergunta séria, parece uma pergunta pertinente, a dúvida de alguém do que ele precisava para ser salvo. Muitas vezes nós fizemos essa pergunta, muitas vezes nós, os irmãos, pessoas vêm nos procurar: o que eu posso fazer para ser salvo? Ou para ter a vida eterna? Mas, no entanto, meus irmãos, nós vemos aqui que esse intérprete da lei está querendo fazer quase uma pegadinha com Jesus.
Está querendo questionar Jesus. Ele não buscava instrução com Jesus, mas ele buscava, então, provar a Jesus. Veja, então, meus irmãos, que o segundo evangelista, ainda no verso 25, se levantou para pôr Jesus à prova. Isso mostra que a sua pergunta era mais que um teste, mais do que uma busca verdadeira, era questionar a Jesus sobre a interpretação da lei. E Jesus, então, na sua sabedoria, na sua soberania, responde de uma forma interessante, que está escrito na lei. Veja o verso 26. Como lês? Jesus o leva à Escritura, o verdadeiro ponto de partida de uma fé reformada, meus irmãos. Jesus revela que a própria lei já apontava o caminho. Veja o verso 27. Amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Vejam, meus irmãos, o que Jesus está falando para o intérprete. E esse judeu, no seu entendimento, na sua capacidade, ele entendia que só eles, os judeus, só essa turma de Israel, acreditava que eles eram salvos, que eles eram o povo de Deus. Então, para ele, o próximo era aquele que era próximo dele mesmo, a sua família, o seu povo ali de Israel. Ele não entendia a palavra de Deus, ele achava que era só cumprir a lei e ele já teria a vida eterna. Mas não é isso que Jesus quer responder. Jesus responde então para ele: veja, respondeste bem, faze o viverá. Vejam, meus irmãos, que o quanto esse intérprete estava equivocado. Ele achava que, interpretando a lei, cumprindo a lei, ele já teria a vida eterna. Ele não entendia o quê? Que precisava de mais que isso. Precisava da salvação em Cristo. Precisava saber que a lei aponta para o nosso pecado. A lei aponta para o quê? Para a graça que há na salvação em Cristo Jesus. E ele, então, querendo justificar-se, disse: quem é meu próximo? Veja, ele está lendo a Bíblia, ele está lendo a palavra de Deus. Amar o próximo como a ti mesmo. E ele pergunta, então, para Jesus: quem é meu próximo? É uma pergunta que nós podemos fazer assim, como não regenerado. Eu preciso e quero a vida eterna. O que eu posso fazer? Eu vou ajudar tal pessoa, vou fazer isso, vou ser bonzinho, não vou pecar mais, vou tratar bem a minha esposa, vou tratar bem o meu marido. Mas não é bem isso, meus irmãos. Nós não fazemos as boas obras para sermos salvos. Nós somos salvos para as boas obras, é assim que o Senhor Jesus fala. Hoje nós fazemos algo muito parecido. Às vezes nós queremos redefinir o que é ser salvo, o que é buscar a salvação. Eu pergunto, eu não faço mal para ninguém. Eu respeito todo mundo. Eu sou uma boa pessoa, não é? Vejam, eu não brigo com ninguém. Eu pago meu imposto direitinho. Eu venho aqui e dou meu dízimo direitinho. Eu venho aqui e faço todas as coisas que a lei exige. Mas, meus irmãos, ele ainda fala que ele ama o próximo, que é o próximo, é o povo ali de Israel. E não é só isso. A salvação envolve muita coisa. A salvação que a lei aponta é para a graça do Senhor Jesus. Mas amar, então, como a lei exige algo muito mais profundo. Sabe o que envolve, irmãos? É amar quando custa. Quando custa alguma coisa, envolve isso. Amar quando dói. Amar quando não há retorno. E se formos honestos, ninguém ama assim perfeitamente. Então é só pela misericórdia de Deus que nós somos capazes de amar alguém. Então nós vemos esse intérprete da lei,
questionando Jesus, buscando uma pergunta: como vou ser salvo? Ele achava que só cumprindo ali a questão da lei e sabendo a lei direitinho, ele seria um homem misericordioso, um homem salvo. Mas Jesus, apontando para ele: você não entendeu. Você não entendeu o que é misericórdia, você não entendeu o que é a salvação, você não entendeu o que é o reino de Deus. Então Jesus, a partir disso, ele começa a falar sobre uma parábola. E é o texto que nós vemos agora dos versos 30 a 35. Uma misericórdia demonstrada. Quando o doutor da lei perguntou: quem é meu próximo? Ele buscava a sua própria justificação. Porque se ele amasse seu próximo, estou amando meu próximo, eu estou cumprindo a lei, eu tenho a vida eterna. Não é isso. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando, então, ele apresenta como uma parábola, como nós podemos ser essas pessoas misericordiosas e quem é o nosso próximo e quem devemos amar. Veja que ele apresenta, então, nesse texto, de 30 a 35, 3 grupos de pessoas. Eles apresentam os salteadores, os levitas e sacerdotes e também o samaritano. Quem é esse samaritano? Nós vamos ver agora a partir do texto. Então, esse grupo que nós apresentamos, esses 3 grupos, representa praticamente a nossa sociedade. Praticamente representa todo o povo que existe hoje na terra. Veja esses salteadores: descia, do verso 30, um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. A estrada entre Jerusalém e Jericó era muito difícil, meus irmãos. Quando a gente olha geograficamente falando, né, Vitor? Nós olhamos que essa estrada praticamente tinha 26 quilômetros. Agora, vocês imaginam 26 quilômetros e a altura da cidade de Jerusalém para Jericó tinha praticamente 1.200 metros de altura. Então, em 26 quilômetros, eles tinham que descer essa estrada. Veja como ela era sinuosa, perigosa, e ela tinha uma vulnerabilidade. As pessoas caminhavam ali, e havia ali muitos salteadores, muitas pessoas perigosas, muitos assaltantes, muitas pessoas que queriam tirar a vida das pessoas para roubar. E nós vemos, então, aqui a condição do homem. O homem estava vulnerável. E esses salteadores, meus irmãos, esses salteadores eram como a maioria das pessoas que existem no mundo. São pessoas não regeneradas, são pessoas perdidas, são todas extraviadas, como o apóstolo Paulo fala em Romanos 3,12, quando diz: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A estrada, meus irmãos, da vida é cheia de perigos, é cheia de feridos, é cheia de pessoas drogadas, é cheia de pessoas com corações endurecidos. A estrada para Jericó ainda continua na nossa vida. Quantas pessoas existem assim? Quantas pessoas existem para burlar, para mentir, para roubar as outras pessoas? Quantas pessoas ainda são esses salteadores, pessoas não regeneradas, pessoas ainda que não conhecem a Senhor Jesus Cristo. E essa estrada de Jerusalém continua existindo hoje, meus irmãos. Sabe como? Nas ruas das grandes cidades, nas famílias quebradas, nas famílias desajustadas, nos dependentes químicos, como álcool e droga. Quantas pessoas, quantos lares desajustados por causa disso. E nós vemos, então, esse grupo ainda de salteadores. Agora nós vamos ver os grupos do sacerdote e levita. Veja o verso 31 e 32, que diz assim: casualmente,
Descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Aqui, Jesus confronta o mundo religioso, os sacerdotes, os levitas, as pessoas crentes, as pessoas cristãs, que não se comoviam com a dor dos outros. Vejam que esse sacerdote, quando vê um homem moribundo no chão, ele passa ao largo. Quando ele vê uma pessoa machucada, ferida, ele passa ao largo. Possivelmente, como sacerdote, ele devia pensar: aí está um homem, não sei nem se ele é judeu, nem sei se ele é um homem samaritano, alguma coisa assim. Não vou me contaminar com essa pessoa. O levita também pensava da mesma forma, meus irmãos. Tem um autor que ele fala assim, que comenta que a omissão deles não é apenas descaso, mas uma resistência deliberada. E nós vemos que Tiago questiona a fé desses homens. Veja o que Tiago fala em Tiago 2,17. A fé, se não tiver obras, é a morta. Essa atitude deles, meus irmãos, é semelhante àqueles sacerdotes lá de Malaquias, que Deus condena eles, que cumprem o culto, vem bonitinho para o culto, mas sai com seus corações vazios. É como ensina Isaías, lá em Isaías capítulo 29, 13, este povo se aproxima de mim com a sua boca, mas seu coração está longe de mim. Vejam, meus irmãos, nós apresentamos dois grupos. Gostaria que você começasse a pensar na sua vida. Os salteadores são aqueles pessoas ainda não convertidas, que não se arrependeram do seu pecado. E nós vemos aqui o grupo de levitas e sacerdotes, aqueles religiosos ainda que não entenderam. Achavam que só lendo a palavra, com a sua boca assim, só falando da palavra de Deus e não realizando obras de misericórdia, já resolvia essa situação. Não é isso, meus irmãos. Então Jesus vai e fala do terceiro grupo, do samaritano. Veja o verso 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de compaixão. A surpresa da parábola que o herói é um samaritano. O samaritano, meus irmãos, para os irmãos terem uma ideia, era um povo detestado pelos judeus. Eles viviam, tinha Judá e tinha Samaria acima de Judá. Como nós temos aqui, por exemplo, Goiás, nós temos o Piauí acima de Goiás. Então, Goiás seria Judá, os piauenses seriam Samaria. Então, eles detestavam essas pessoas. E ele, na sua viagem, ele vê esse samaritano, então se compadece desse homem. O samaritano, meus irmãos, para um judeu, ele era a escória do mundo. Ele não concordava. E esse homem, então, um homem que era detestado pelos judeus, é o único que se compadece daquele moribundo. A gente não sabe se aquele moribundo, o texto bíblico não fala, e a gente não pode afirmar se ele era um judeu ou ele era um samaritano. Mas era uma pessoa sofrida. E esse samaritano, então, sente compaixão. Mas vejam, meus irmãos, ele não ficou apenas no sentimento. Ele agiu, ele realizou alguma coisa. Então, Jesus narra uma sequência que nós podemos ver assim, a importância disso. Veja o verso 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Veja como esse samaritano vai. Ele vai, se aproxima do homem,
pega o homem, coloca seu animal, leva para uma hospedaria, paga para tratar, cuida desse homem, faz todos os seus tratamentos para que o homem seja curado. Veja essa diferença, meus irmãos. E como nós podemos aplicar isso nas nossas vidas? Jesus está mostrando aqui que esse homem samaritano, ele fez atos de misericórdia. Um exemplo que nós podemos ver de samaritano é o próprio reverendo Hildo, porque por 40 anos ele fez esse trabalho de misericórdia. Meus irmãos, para quem teve a oportunidade de conhecer o reverendo e ver como ele cuidava dessas pessoas que ele cuidava na rua, pegava, dava banho, fazia a barba, cortava o cabelo. Tenho certeza, eu falo por mim mesmo, que muitos de nós não faríamos isso. E esse homem, então, realizou trabalhos de misericórdias. Mas alguns teólogos estudiosos dizem esse samaritano ser Jesus. Meus irmãos, quando fala que esse samaritano aqui pode ser Jesus, é elogiar Jesus muito pouco, meus irmãos. Jesus fez muito mais que isso, meus irmãos. Jesus, quando veio ao auxílio para nos dar vida, e a diferença é tão grande que esse moribundo estava vivo, e nós estávamos mortos espiritualmente. A gente não podia pedir nada, porque nós estávamos mortos, e Jesus veio lá dos céus para nos salvar. Ele foi tão misericordioso, meus irmãos, que atravessou uma estrada imensa, uma distância longa, para o quê? Para nos dar vida na sua morte. E quando nós olhamos, então, a vida de Jesus, nós vemos o tanto que Jesus foi misericordioso. Ele morreu por mim e por você. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para nos dar vida. Para o quê? Para que nós fizéssemos obras de misericórdia, como o próprio Jesus aqui fala no verso 37. Diz, vá você e faça o mesmo. Como você se sente olhando esse texto, meus irmãos? Você é salvo pela Cristo Jesus, pela morte de Cristo. Ele deu a vida por mim e por você. Será que nós estamos aqui sentados? Eu sempre repito a mesma palavra. Tem um amigo nosso que fala que nós não devemos ser crente SSS. O senhor sabe, Figueiredo? Salvo, sentado e satisfeito. Devemos ser aqueles crentes que fazem obras de misericórdia. Por isso que o Senhor Jesus, então, ordena, a partir do verso 36, Jesus encerra essa parábola do bom samaritano com uma pergunta incisiva. Qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? A resposta, ainda que relutante, foi o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus vá e procede tu de qual modo. Aqui está o ponto central dessa parábola, meus irmãos. Não devemos perguntar quem é meu próximo, devemos perguntar de quem eu estou próximo. Porque você pode estar próximo de uma pessoa ferida, você pode estar próximo de um pecador, você pode estar próximo de uma pessoa de rua, mendigo, você pode estar próximo de um prisioneiro. E o exercício da misericórdia, então, é fruto dessa fé verdadeira. É realizar essas obras de misericórdia, ir até as pessoas, não ficarmos satisfeitos com as nossas vidas. Por isso que nós devemos fazer obras de misericórdias. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós temos pelo menos 4 partes ou 4 pontos que podemos trazer para nossas vidas. Vejam, por que nós fomos criados para as boas obras? Vejam o que o texto fala e Jesus fala, você é salvo para as boas obras. Meus irmãos, coloquem isso muito importante nas nossas vidas. Não é a sua obra que você faz que você vai ser salvo.
É a graça de Deus que te salva. Mas assim sendo salvos, agora nós realizamos obras de misericórdia, como o Senhor Jesus fala. Por isso que nós fomos criados para as boas obras. Se os irmãos abrirem em Efésios, capítulo 2, verso 10, mostra isso. Onde está escrito assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A prática de misericórdia é isso, meus irmãos. Nós fomos salvos para realizar essas boas obras. Nós fomos salvos para ajudar as pessoas. Nós fomos salvos para alcançar o necessitado. Como podemos fazer isso? Orando a palavra de Deus, orando com os outros. Quantos aqui fazem visitas às pessoas doentes da igreja? Quantos aqui fazem obras de misericórdia quando alguém está passando mal? Quando alguém está internado lá no hospital há 5, 6, 7 dias e chegamos à igreja e falamos: meu irmão, faz 15 dias que eu não te vejo, o que aconteceu? Estava internado e não foi ninguém me ver. São obras de misericórdia que nós precisamos fazer, meus irmãos. Outra coisa que nós podemos ver, meus irmãos, para sermos misericordiosos, é porque a palavra de Deus refere e mostra o caráter do nosso próprio Deus. Veja Lucas 6,36. Sejam misericordiosas, como também é misericordioso quem? Vosso Pai. Quem é vosso Pai? Deus. Tão misericordioso que Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Veja, porque é uma forma de adoração também, como diz em Hebreus capítulo 13, verso 16. Não negligencieis a prática do bem, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Faça obras de misericórdia, meus irmãos. Ajude os necessitados, ajude as pessoas. Você está agradando a Deus, você está adorando a Deus. E porque a fé viva produz frutos de misericórdia. Como diz, e nós lemos em Tiago, a fé sem obras, ela é morta. Então, o grande pensamento que nós devemos ter nessa manhã: como está a minha fé? Como que está a minha espiritualidade? Como está a minha piedade? Estou fazendo obras de misericórdia? Estou ajudando as pessoas? Estou ajudando a meus irmãos? Os irmãos já ouviram que na palavra de Deus existem mais de 34 mandamentos de reciprocidade, de mutualidade, como orai um para os outros, não é? Tem vários e vários e vários. Se você pegar esses 34 aí, quais você faz? Vejam, meus irmãos, que no início perguntamos: nossa fé tem frutificado em obras de misericórdia? E a parábola do bom samaritano nos mostra que a fé verdadeira não se limita ao discurso religioso. Ele se expressa em ações de misericórdia. Vá e procede tu de igual modo. Mas essa história também aponta para algo muito maior. Jesus Cristo é o verdadeiro bom samaritano, porque Ele deu a vida por nós. Esse samaritano aqui apenas ajudou, ele realizou obras de misericórdia. Então Jesus é o maior deles, é o verdadeiro bom samaritano. Ele nos encontrou mortos em nossos pecados, e por pura misericórdia Ele nos deu vida em dele. Ele desceu dos céus para nos dar a vida eterna. E agora o grande desafio que eu faço para mim e para você: se formos alcançados por essa misericórdia, estamos vivendo como instrumentos dela? Você está vivendo? Quem são os feridos à beira do caminho? De quem temos passado ao largo? Que Deus nos ajude, meus irmãos, a repensar a nossa vida, a repensar o que nós somos como os cristãos. É igual o reverendo falou: pastor, nós somos
pastores auxiliares de um pastor maior que é Cristo. E nós somos filhos de Deus, samaritanos, de um samaritano muito maior que deu a vida por nós, por nossos pecados, para que nós, como salvos, praticássemos obras de misericórdia, ajudando os outros, visitando os outros, caminhando na necessidade dos outros. Amém? Pai querido, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez meditar na sua palavra. Te agradeço, Senhor, a oportunidade que o Senhor me deu para estarmos aqui nessa manhã, compartilhando a sua palavra junto com meus irmãos aqui em Formosa. Te agradecemos a oportunidade, Senhor, de lermos a sua palavra. Que o seu Santo Espírito, Senhor, aplique essa palavra, que tenhamos entendimento o que é ser misericordioso. Não sejamos como aquele mestre da lei, achando que só conhecendo a lei já estava fazendo coisas para ser salvo. Vai muito mais que isso, meus irmãos. Nós somos salvos para realizar a sua obra, para alcançar ao perdido, para alcançar aquele ainda que não foi salvo. Não sabemos ainda, Senhor, quem é salvo, mas a nossa obrigação é sair dessas quatro paredes e pregar a sua palavra, pregar o seu evangelho, as boas novas da salvação ainda aos que não conhecem. Te agradecemos assim e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, obrigado, reverendo. Esse é o arcanjo. Queridos, vamos ficar de pé, nós vamos orar. Os irmãos que trouxeram oferta podem depositar aqui no gasofilácio, na saída da igreja, tá bom? As meninas vão ficar para o próximo domingo, tá bom? Devido ao horário, sempre bonitas, lá do ponto de pregação do Jardim Triângulos. E nós vamos orar, agradecendo a Deus pela vida desses homens, pelas nossas vidas, e que tenhamos um início de semana muito abençoado. Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno Pai, que a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre nós, povo de Deus em Formosa, e sobre todo o teu povo, que encontram-se dispersos por toda a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Deus abençoe, povo santo. Os que quiserem literatura, está ali atrás. Os que trouxeram ofertas podem depositar. Quem faz online, pode fazer online. Agradecemos os nossos irmãos amados do Senhor, nossos visitantes queridos, o João Miguel, os irmãos queridos, meus irmãos, o arcanjo. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, viu?